Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Hoje a gente vai falar sobre anemia, sobre leucemia, duas doenças que afetam a saúde do nosso sangue e podem ser desenvolvidas por crianças e adultos. Apesar de muito frequente, a anemia ainda continua sendo um tema que traz muitas dúvidas à população. Já no caso da leucemia, ainda que menos frequente, também merece destaque por se tratar do principal câncer maligno da infância. Junho é o mês dedicado à conscientização sobre essas doenças e, por isso, recebo no programa de hoje o médico hematologista, Dr. Luiz Henrique Mascarenhas. Bom dia, Mascarenhas, um prazer te receber aqui. Bom dia, Ricardo. Obrigado pelo convite. A gente falar sobre um tema bastante importante. E um mês importante, né, de destaque para a gente falar sobre essas patologias, né, Luiz Henrique? Sim, é um mês onde a gente chama atenção para esse tipo de problema, onde a gente dá um destaque, né? E a gente procura informar a população e aqueles que têm problemas com esse tipo de doença, o que fazer e como proceder. Vou começar pela anemia, que é a mais comum. Sim. Né? Eu tenho certeza que todo mundo já teve alguém na família com diagnóstico de anemia, mesmo que temporária, né? Sim. Luiz Henrique, você pode definir para a gente o que é anemia? Quais são os tipos e as causas de anemias? Sim, a anemia é a diminuição na quantidade de sangue no organismo, né? Então, você tem uma diminuição que vai levar a alguns problemas, tá? Existem vários tipos de anemia, mas a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? As anemias adquiridas, que são aquelas que a gente adquire por algum problema, deficiência de alguma vitamina, falta de uma alimentação adequada. E as anemias hereditárias, que são aquelas que a pessoa já nasce com elas e que tem já uma série de problemas advindos disso. Então, esses dois são os dois grandes grupos de anemia. Então, as pessoas têm que estar, principalmente aquelas que adquirem, elas têm que estar atentas aos sinais, os sintomas, para procurarem logo uma... Quais são os sintomas mais frequentes? Da anemia, o mais frequente é o cansaço, né? Cansaço a fraqueza, terrível, né? A pessoa fica indisposta. E vai começando gradativamente. Né? Ela vai, gradativamente, ela vai ficando mais fraca. A gente chama até, brinca muito, que a pessoa vai ficando mais preguiçosa, né? Ela não tem vontade de fazer as coisas. É a criança que começa a não desenvolver bem na escola, o adulto que começa a esquecer as coisas, começa a ficar desatento. Então, é um processo lento, mas gradual, se não, né, detectado, pode causar algum tipo de problema mais sério. Diante desse quadro, né, a anemia chega a ser incapacitante, limitante, assim, Sim, Mascarenhas? sim. Dependendo da intensidade, ela pode incapacitar a pessoa, né? Pode levar a algumas manifestações até de certo ponto graves, né? Como desmaios, né? Como às vezes a pessoa fica incapacitada até de se movimentar, ela dá 2, 3 passos e fica muito cansada, muita tontura. Então ela se torna incapacitante se não detectada e pode causar algum dano maior nesse indivíduo. A mais comum delas é a anemia por deficiência de ferro. Sim, é a mais comum. Clássica aí, né, que todo mundo... Ela não respeita idade, ela não respeita sexo, não respeita religião. É uma anemia que ela é bem democrática e é a mais comum que nós temos no nosso meio indetectada. O que está ligada ao surgimento? Está ligado a que o surgimento da anemia ferropriva? É alimentação inadequada, principalmente? A gente pode dividir aí algumas etapas da vida, né? Quando criança está associada a um déficit alimentar, né? Às vezes até na amamentação que não foi feita adequadamente e essa criança pode desenvolver uma deficiência de ferro e anemia. Depois você entra na faixa etária dos adolescentes, quando as meninas iniciam os seus ciclos menstruais e elas podem ter um excesso de perda menstrual e com isso levar a uma deficiência de ferro e anemia. E mais à frente, numa idade mais adulta já, você tem os sangramentos, né? Que aí você tem que investigar, principalmente os sangramentos de origem digestiva, que podem, né, ser consequentes a uma úlcera, né, a uma malformação vascular que pode levar. Então, de acordo com a idade, você tem que procurar a causa dessa deficiência de ferro. Quando você fala dos sangramentos, né, que podem ser até em alguma fase aí do ciclo hormonal das mulheres, né, aquelas mulheres que apresentam maior
Sim. intensidade de menstruação. Aí vem os sangramentos digestivos. Sim. Ou seja, não dá para a gente fazer um diagnóstico de anemia e não buscar uma causa por trás dela, né, Luiz Henrique? Isso é muito importante, né? É muito importante esclarecer que a anemia é uma manifestação de que alguma coisa está errada. Está errada, né? Entendeu? Então, você tem a anemia como um sinal e um sintoma de que alguma coisa não está funcionando. Então, aí você tem que procurar essa causa. Porque, às vezes, a pessoa fala, eu estou com anemia, vou tomar uma vitamina e vou melhorar. Isso, a famosa automedicação do brasileiro, né? Ela toma até melhora, mas se ela não detectar Volta. o que provocou, essa anemia vai voltar. Principalmente se for um sangramento. Por exemplo, uma gastrite, uma úlcera, que precisa ser tumor do estômago, do intestino. Uma coisa mais séria, que se não for investigada e detectada, poderá trazer transtornos mais graves. Aí, no caso, feito o diagnóstico de anemia, o ideal é buscar a avaliação do clínico, do hematologista, onde é que entra, em que circunstâncias o hematologista é fundamental. Eu gostaria que você falasse sobre isso após o intervalo. Pode ser? Pode ser, claro. Já voltamos. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com um serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, 2º piso. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Meu propósito é criar histórias e memórias afetivas dentro das empresas. Desde o projeto até o mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Tenho 18 anos de experiência transformando as necessidades do seu cotidiano de forma exclusiva e encantadora. Além de proporcionar um ponto de encontro colaborativo e interativo em todos os ambientes.
Office Formato. Do projeto ao mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o Dr. Luiz Henrique Mascarenhas, que é médico hematologista. Vou contar um segredo para vocês, embora não pareça, foi meu professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, Luiz Henrique? Foi. Mas não parece, o cara tá novão. Não, já tem um tempo, nós estamos lá há muito tempo. Né? Verdade. Mas tivemos o prazer de dar aula para vários colegas, inclusive você. É muito legal isso, né? E hoje é um prazer estar aqui te entrevistando, ainda mais para falar sobre um tema de grande relevância para a população. Até onde o clínico geral, mudando um pouco a pergunta, até onde o clínico geral pode acompanhar e tratar uma anemia, né? E as causas dela, e quando o hematologista passa a ser fundamental? O clínico ele tem toda a capacidade e formação para tratar as anemias de um modo geral. Essas anemias mais comuns que nós temos aqui, principalmente por deficiência de ferro, o clínico tem toda a possibilidade de tratá-la, é óbvio, sempre alertando e lembrando que ele tem que procurar a causa, né? Quando procurar o hematologista? Quando essa anemia ou ela se apresenta de uma forma mais refratária, mais resistente, não ocorre uma melhora e que poderá, então, ser alguma manifestação de uma coisa mais séria, talvez uma doença mais séria no sangue. Então, aí nesse caso, quando ele vê que ele não está conseguindo resolver um problema que a princípio poderia parecer mais simples, então é a hora de se procurar o hematologista para esclarecimentos. Isso é muito importante, né, Lisenque? Porque muitas vezes fica protelando, né, esperando uma evolução. Isso. E aí o especialista pode ajudar bastante. Né? Nesse aspecto, sim, né? Quando ele vê que ele já usou toda a sua capacidade de resolver o problema e não conseguiu, não está resolvendo aquele específico problema da anemia ou de alguma outra alteração, aí é a hora de entrar o especialista. Agora, tem umas anemias que são mais crônicas, né? E que o paciente, independente do tratamento, acaba tendo um certo nível de anemia. Quais seriam essas? Aí a gente tem Essas anemias crônicas estão mais relacionadas às anemias hereditárias. Que é a falciforme, né? Isso, a talassemia. A talassemia. Né? Nós temos uma incidência grande no Brasil da falciforme, até pela herança da África, né, que nós temos. A talassemia está mais relacionada aos descendentes europeus, italianos, gregos, né? Mas elas são mais crônicas, elas realmente são anemias que a gente manipula e controla. A gente dificilmente vai resolver porque são anemias de origem genética, então a gente não consegue resolvê-las totalmente. Zé, que agora a gente vai mudar o foco da nossa entrevista para as leucemias. Né? Eu gostaria que você definisse a leucemia e, claro, quais os tipos de leucemia que a gente pode encontrar. A leucemia, simplificadamente, é um câncer que afeta as células do sangue, né? Essas células passam a se dividir de forma descontrolada e levar a uma série de eventos. Os dois grandes grupos de leucemias que nós temos são as chamadas agudas e as chamadas crônicas. As agudas também são aquelas mais rápidas, né? São aquelas que afetam a pessoa de uma forma mais abrupta e que levam a um quadro bem assim, repentino. As crônicas elas já são mais arrastadas, são mais lentas, as pessoas levam às vezes até meses para perceber que estão com algum problema. Agora, o tratamento, o diagnóstico da leucemia, né? E que sintomas antes podem chamar a atenção para um quadro? Olha, a leucemia, ela sempre vai trazer ao paciente um quadro de fraqueza, de queda do estado geral, tá? O paciente pode apresentar febre, ele pode apresentar manifestações hemorrágicas, né? Sangramentos, às vezes através de manchas na pele, ou mesmo sangramentos ativos pela boca, pelo nariz.
E a leucemia é uma doença em que o paciente dificilmente ele vai ter uma melhora, né? Ele sempre vai estar em um franco processo de queda do seu estado de saúde. Então, isso chama a atenção. Ela é a mais comum, é o mais comum câncer infantil, né? O câncer a leucemia aguda né? é o tipo de câncer mais comum em crianças. Em crianças, mas isso não exclui o aparecimento delas nos adultos. Não, de né? forma Isso é alguma. importante a gente de forma alguma. Ela colocar, né? Embora a incidência dela nos adultos seja bem menor do que em crianças, mesmo assim ela tem ainda um impacto. E o diagnóstico da leucemia, Luiz Henrique, como é que o diagnóstico ele tem que ser feito através de exames laboratoriais, né? Desde os mais simples, como um hemograma, que já vai chamar a atenção e vai mostrar essas alterações, e depois você evolui para um exame mais aprofundado, que seria o exame de medula óssea, onde a gente vai fazer uma série de avaliações para o diagnóstico e posteriormente o prognóstico e o tratamento desse paciente. É um exame doloroso, a punção de medula? É um exame doloroso. A gente faz a anestesia, mas é um exame que ainda causa um incômodo no paciente. A rede pública dispõe desses atendimentos, do diagnóstico? Sim. Os recursos diagnósticos para leucemia? Sim, hoje nós temos uma rede aqui em Campo Grande, com os 3 hospitais hoje que atendem esse tipo de problema, que seria o Hospital Regional, a Santa Casa e o Hospital do Câncer, e tem nesses locais médicos especialistas, hematologistas, e onde tem todos esses recursos terapêuticos que a gente faz para o diagnóstico e o tratamento. A gente vai fazer mais um intervalo e depois a gente volta para falar sobre o tratamento das leucemias. Okay. Já voltamos, fiquem com a gente. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes, e MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. CERDIL, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIL é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. CERDIL, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico.
Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, 2º piso. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o Dr. Luiz Henrique Mascarenhas, que é médico hematologista. E o nosso assunto de hoje, anemias e leucemias, temas de grande importância, que são destaques do mês de junho, a importância de conscientizar a população sobre essas doenças. Henrique, tratamento das leucemias evoluiu muito nos últimos anos. Qual é o prognóstico da doença? Evoluiu muito nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, nós temos progressos muito importantes no campo do tratamento das leucemias, principalmente das leucemias crônicas, onde hoje nós temos uma gama muito grande de medicamentos que controlam a doença. Tá? E o paciente apresenta uma vida normal, ele pode desenvolver sua vida normalmente. Em relação às leucemias agudas, por se tratar de uma doença mais grave, mais impactante, o tratamento é um tratamento mais forte, mais agressivo, né? As quimioterapias são prolongadas, têm os seus efeitos colaterais, mas também houve muito progresso nos últimos anos, né? E além da quimioterapia que nós podemos fazer, vários protocolos para as leucemias agudas, nós temos ainda a opção do transplante de medula óssea, que em algumas situações ele vai ser extremamente importante para a cura do paciente. Graças a Deus nós já estamos fazendo aí no Hospital da Cacemes. Parabéns a você e a toda a equipe. Graças a Deus e por desenvolverem esse trabalho. A visão que vocês da Cacemes tiveram em relação a esse procedimento que vai trazer um grande progresso do ponto de vista de tratamento aos usuários da Cacemes e também, espero, a outras né? Em breve pessoas. A gente já chega Com certeza. a esse objetivo, né? Que é atender toda a população. Isso. Já que é o primeiro e único centro de transplante de medula óssea do nosso estado. Exatamente. Qual a importância do Junho Laranja, Mascarenhas? É uma importância de levar à população esclarecimento, conhecimento, informação sobre esses problemas que afetam o sangue, né? Principalmente em relação às anemias e às leucemias. Então, é um mês que nós valorizamos muito, participamos dos eventos, levamos à população todo o conhecimento de uma forma bem clara, né? Para que eles possam, sempre que possível, detectar essas alterações, procurar o atendimento médico e quanto mais cedo detectado esse problema, maior a chance que a gente tem de curar esses pacientes
e de evitar um problema maior. E chance de detectar, a gente tem, né? Afinal de contas, o hemograma é o exame mais solicitado, né? Exatamente. Tanto na rede pública quanto na rede privada, né? Com certeza. É o exame, né, básico em todas as avaliações e, com certeza, sendo bem pedido, sendo avaliado no momento certo, ele vai detectar um problema e essa pessoa pode ser atendida corretamente. É possível dar algumas orientações de cuidados aí com a nossa saúde hematológica, Mascarenhas? Eu acho que principalmente para as mães, né, observarem seus filhos, né, como eles estão desenvolvendo suas atividades. Quando a criança começa, né, a gente sabe que criança é aquela atividade, né, o tempo todo, né? Verdade. Então, quando você percebe que o seu filho, a criança está mais parada, mais quieta, não quer brincar ou está queixando de dor, de cansaço, alerte. Né? Vá, procure o pediatra, faça um exame geral inicialmente, faça o hemograma, porque pode ser um sinal de que alguma coisa não está bem com essa criança. Né? E aos adultos também, né? Quando perceberem que seu estado de saúde não está bom, que ele está percebendo que ele está ficando muito fraco, cansado, pálido, né? Às vezes ele não percebe, mas alguém chega e fala né? Você está branco, hoje está pálido. Então, não ficar esperando a situação progredir, né? Procurar um atendimento médico, fazer um hemograma, porque aí você pode detectar, né, uma doença grave como a leucemia. Isso é muito importante e a gente não pode perder a oportunidade de, quando temos acesso a esse tipo de diagnóstico, a esse tipo de tratamento, de fazê-lo da forma correta, né, Luiz Henrique? Exato. Porque o prognóstico muda e muito, né? Com certeza. Tanto nos quadros de anemia quanto nos quadros de leucemia. Exatamente. Você tendo acesso, não pode deixar isso passar. Eu acho que nós temos que procurar esclarecer as pessoas para que não fiquem esperando a situação, né, se agravar. Percebeu alguma coisa errada nesse sentido, procura o atendimento. Sei que, assim, até me surgiu aqui a ideia de que a leucemia sempre foi muito estigmatizada, né? Uma doença que Sim. Diagnóstico é praticamente, as pessoas têm como uma sentença de morte. Né? Já foi pior. Isso, exatamente. Hoje a gente pode dizer que o cenário mudou? Mudou bastante. Hoje nós temos não só o tratamento, mas também nós temos hoje equipes, né, que atuam nesse sentido. Nós temos equipes multidisciplinares que atuam no tratamento do paciente com leucemia. Então, vamos dizer assim, essa imagem que a leucemia tinha, ela mudou muito. Não é fácil um diagnóstico desse, não é fácil a família, claro, o indivíduo aceitar, mas é uma doença que mudou muito nos últimos anos em termos de prognóstico, em termos de você ter toda uma equipe hoje voltada para o atendimento desse paciente. E nós temos obtido muito sucesso nesse sentido. Né? Então, continuamos trabalhando em cima disso, né? De mudar essa visão que se tem. Temos novas perspectivas de tratamentos aí para o futuro? Temos novas perspectivas, temos aí procedimentos que estão vindo aí com muita força no tratamento dessas neoplasias. E assim, não sei se estarei aqui para ver esse processo, mas eu acredito que dentro de mais uns 15, 20 anos, acho que nós teremos a grande parte dessas doenças curadas. Você estará. O cara é maratonista, pô, né? O cara cuida da saúde, isso é muito importante. A gente espera estar aí, para a gente ver isso. Estaremos, com certeza, se Deus quiser. Se Deus quiser. Né? E a gente faz a nossa parte aí, cuidando da nossa saúde. Com né, certeza. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Eu que agradeço. Obrigado pelo trazer convite. Tanto conhecimento para nós. Obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham aqui na TV MS Record. Afinal de contas, nosso objetivo é levar informação a cada um de vocês, ajudando a melhorar a sua qualidade de vida, a melhorar o seu dia a dia. Um grande abraço, um grande dia a todos.